Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a lunação do mês de fevereiro e também a gente tem aí acontecendo um eclipse solar parcial. Primeiro eu quero falar para vocês o que é a lunação. Todos os meses, por volta de 29 dias, que é o movimento da Lua ao redor da Terra, a Lua se encontra com o Sol e nós chamamos isso de Lua Nova. E essa conjunção da Lua com o Sol traz um início e movimenta a nossa vida em determinados setores de acordo com essa posição no nosso mapa astral. A Lua Nova é uma lua de fogo, a lua dos inícios, a lua que traz para a gente uma energia para nós iniciarmos algum processo e nós observarmos esse movimento e os resultados durante esse mês em que ocorre essa lua até a próxima lua nova acontecendo no próximo signo. Neste mês, especialmente, essa lua que está acontecendo em Aquário, ou seja, a lua está se alinhando com o Sol no signo de Aquário. Nós temos também um eclipse solar parcial. Então a gente tem aí, além do próprio efeito da lunação, que acontece todos os meses, a gente vai ter também esse efeito do eclipse. Nesse caso, eu vou falar primeiro sobre o eclipse. O eclipse, ele ocorre quando nós temos um alinhamento especial entre Sol, Terra e Lua, e no caso do eclipse solar, a Lua vai projetar a sua sombra sobre o Sol. Ocorrendo como um eclipse parcial, como é nesse caso, a Lua vai ter a sua sombra parcialmente cobrindo o Sol. E o que acontece quando nós temos os eclipses? Em um eclipse solar, que é esse caso que eu expliquei para vocês, nós vamos ter um movimento do nosso inconsciente, das emoções, questões do passado e a nossa vulnerabilidade sendo mais mostrada. Este é o efeito de um eclipse solar. Então nós vamos ter aí uma presença muito marcante do efeito da Lua neste momento. E o que a gente pode observar nesse céu que está acontecendo com essa Lua Nova de Aquário, a gente tem o alinhamento de Sol, Lua e Mercúrio no signo de Aquário. Para a gente entender, então, como que a gente vai ser afetado, que também é um termo da Lua, ligado ao nosso emocional, aos nossos sentimentos, questões que podem voltar do passado e a nossa vulnerabilidade. Quero indicar para vocês que os nossos padrões emocionais muitas vezes nos pegam de surpresa. A gente tem uma reação emocional, um comportamento emocional que vem de situações que nós já tínhamos vivido anteriormente, principalmente durante o nosso desenvolvimento, na nossa infância. Então, a partir desses padrões emocionais, nós já temos um formato que se repete na nossa vida, mesmo que as circunstâncias possam não ser mais as mesmas. A diferença da nossa vida emocional adulta ocorre e a gente não percebe que muitas vezes a gente tem uma reação a partir de um padrão infantil. E aqui o termo infantil é só direcionando que a construção dessa emoção pode ter vindo na nossa infância, não que esteja ligada a uma infantilidade, mas de qualquer modo vai nos indicar uma imaturidade emocional. Nesse eclipse, a gente tem a oportunidade de rever esses padrões. Nós seremos convidados durante esse período a olhar o comportamento emocional que eu estou tendo hoje e que vem forte, e muitas vezes quando a gente tem esse comportamento emocional, ele é muito realista, a gente precisa perceber se eles são condizentes com o que eu vivo hoje enquanto adulto. Essa é a grande dica que eu quero dar para você observar neste período que começa hoje e dura aí um mês. É hora da gente olhar as nossas reações emocionais anacrônicas,
elas não fazem mais sentido hoje para nós. E mesmo que exista esse grande tom realista, de que quando a gente sente, a gente percebe muito o sentimento, mas eles já não servem mais. É só um padrão de comportamento emocional. Então isso nos ajudará a nos libertarmos desse comportamento imaturo, esse comportamento infantil. E com isso a gente pode crescer muito emocionalmente falando. Eu tenho comentado com vocês sobre o processo da inteligência emocional. Quando a gente caminha com esse tipo de inteligência, a gente cresce mais. Porque mesmo que a gente tenha um lado do fazer e do pensar muito desenvolvidos, muitas vezes nós somos pegos pelas nossas armadilhas emocionais. E dessa forma, nesse período, a gente está sendo convidado a percebê-las. Mercúrio está nessa conjunção. E Aquário é um signo que nos convida a olharmos para frente, a seguirmos com mais inovação, sermos mais inventivos, olharmos com um ar mais visionário. Então, eu acho que é uma combinação muito boa para quem estiver fazendo essa pesquisa emocional e mesmo quem não tiver, todo mundo que nesse período sentir algum incômodo, alguma coisa que você reage, que não te deixa bem, que faz com que você perca energia no nível emocional, aí você está sendo convidado a fazer esse exercício que eu estou ensinando agora. Será que essas emoções ainda servem? Será que eu não estou repetindo coisas que vêm do meu passado? Aquário convida a gente a caminhar e encontrar novas paisagens. Então, esse é o grande efeito que a gente vai ter nesse eclipse solar. Agora eu vou falar um pouco mais da lunação. A lunação, que é a lua nova, uma lua de fogo, uma lua de inícios, uma lua de colocar coisas em movimento. Eu zero o contador para fazer coisas novas nessa fase, durando um mês. O setor do seu mapa que vai ser afetado vai depender de onde Aquário estiver. Para isso você deve conhecer o seu mapa ou você pode fazer o mapa astral. Nós temos aí diversos sites, né, que são disponíveis que você pode confiar e fazer o seu mapa astral. Lá você vai ver onde estiver Aquário, né, o setor, em que casa que ele estiver. Casa 1, casa 2, são 12 casas. E aí você vai verificar. Esse é o setor que eu vou ter que olhar mais. Se você tem Aquário na casa 6, trazer uma inovação na área do trabalho. Se você tem Aquário na casa 7, uma inovação na área dos relacionamentos. Se você tem Aquário na casa 2, como é que está o seu dinheiro? Como que você está vendo a sua segurança nesse período? E assim por diante. Essa lunação traz para a gente essa conjunção de Sol, Lua e Mercúrio em Aquário, fazendo um sextil com Urano, que é o regente moderno de Aquário. Então a gente tem aí muito gás, muita disposição para fazer essas mudanças, para colocar coisas em movimento. A gente também tem um aspecto muito bacana, que é um sextil, que é uma colaboração entre planetas de Vênus em Peixes e Saturno em Capricórnio. Então é um período para a gente olhar muito com compaixão, com um olhar mais amoroso para as nossas relações, para como a gente lida com as pessoas, para cuidar do nosso espiritual, que seria a característica de Vênus em Peixes. E essa Vênus fazendo um sextil com Saturno é trazer tudo isso também para um nível de realidade, porque às vezes Peixes pode ficar muito no campo do sonho, do ideal, mas Saturno em Capricórnio está falando, vamos avaliar tudo isso? Não ficar tanto com os pés nas nuvens. Poderia ser um pé na nuvem, um pé no chão, por exemplo. Outros movimentos que a gente tem nessa lunação. A gente tem um desafio de Júpiter com essa conjunção de Mercúrio, Lua e Sol. Essa conjunção está em Aquário, nos convidando para olhar mais ao longe, para a gente valorizar
os grupos, a coletividade, o nosso social, os nossos amigos, os projetos em comum, que são além do nosso ego. E Júpiter está em Escorpião, fazendo uma quadratura com essa conjunção. A quadratura é um incômodo, aquilo que traz um desafio para a gente. E aí a gente é convidado a transformar aquilo que a gente pode ter de apego, de situações mais egoístas e a gente cuidar mais de um ambiente coletivo. A gente ouve muitas pessoas falarem: que obra que eu quero deixar para o mundo, o que eu quero lançar para o universo. Quem sabe você não está precisando passar por esse período de fazer alguma transformação na sua vida, com esse Júpiter em Escorpião, e se colocar como um ser mais útil para essa era moderna que Aquário está nos convidando a viver. Marte está em Sagitário, fazendo uma quadratura com Netuno em Peixes. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Marte em Sagitário nos convida a termos mais liberdade, mais movimento, a levarmos a nossa vida de um jeito mais leve. Netuno em Peixes traz o campo do sonho, do inconsciente, em que as coisas não ficam muito claras. E essa quadratura pode trazer para a gente, durante esse período, um pouco de confusão. Sabe, você quer ir para a esquerda, mas você vai para a direita, ou vice-versa. Você fica meio desatento e você pode perder energia. Pode ficar também irritado com situações que não vão muito do jeito que você gostaria, com esse Marte Sagitário que é muito diretivo e Netuno fazendo com que você tenha muitas possibilidades e você acaba não conseguindo fazer nada. Sabe aquele momento Netflix que você vai escolher um filme e você fica lá um tempão olhando, que filme que você vai ver, já passou e aí você não escolheu nada. É bem esse movimento, tem um ar de dispersão e com perda de energia e pode deixar as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, né? Não conseguindo realizar muito bem as coisas que elas querem. Então é muito importante prestar atenção nisso. Um outro aspecto que a gente observa nessa alunação é Júpiter fazendo sextil com Plutão. Plutão rege Escorpião, modernamente, e Júpiter está em Escorpião. Aqui a gente tem uma abertura para a cura. O que você está querendo trabalhar na sua vida que você não está conseguindo sair do lugar? É alguma questão de saúde, de você cuidar das suas finanças, de se aprofundar, questões de relacionamentos. Existe aí um toque que pode trazer para você alguma coisa diferente, alguma coisa que você não estava muito esperando, mas que pode ser de grande ajuda para esse período. Conecte-se com essa capacidade de se regenerar. Aqui a gente tem energia disponível também nessa fase dessa alunação. Por fim, a gente tem o ascendente da alunação em Leão. Nesse caso, com o poder que a gente pode trabalhar nesse mês para a gente acreditar mais na gente mesmo, a gente cuidar dos nossos objetivos, mas sem ser egoísta, porque a gente está falando aí de uma alunação em Aquário, que fala do grupo, do todo. Mas a gente também tendo autoestima, confiando mais em si mesmo, a gente consegue caminhar mais e a gente vai ter essa energia disponível. Só tomar cuidado para não ficar com muita vaidade, né? Só querendo saber de você mesmo. E isso vai, portanto, né, nesse conjunto de informações que eu estou trazendo para você, ajudar a gente perceber essa energia que está acontecendo com esse eclipse. Nos eclipses, as coisas abrem para a gente e tendem a durar por 6 meses, até o próximo eclipse que acontecerá no signo de Leão. Então, quero sugerir que você faça essa pesquisa. Que movimento no nível das suas emoções que você repete e repete e repete, mas que você não está percebendo que, mesmo que você seja instigado pelo ambiente, pelos relacionamentos ou pelas suas próprias questões emocionais, mas que já não fazem mais sentido. Você fazendo isso, eu garanto que você vai começar a perceber situações, insights, sincronicidades em que vão te mostrar:
essa reação emocional aqui não tem mais a ver com o que está acontecendo na minha vida. E se isso acontecer com você, comente aqui com a gente. A gente vai gostar de saber que você está cuidando da sua inteligência emocional. Quero agradecer a todo mundo que ficou me ouvindo até agora e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço.